Eu sei que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Eu mesma me faço. É possível envelhecer com saúde? Porque a gente quer viver, mas a gente quer viver bem, né? Viver com autonomia, fazendo as próprias coisas. É uma pergunta, uma reflexão que vez ou outra a gente pensa. Agora, qual é o caminho? É sempre bom a gente tirar um tempo para pensar nisso. Eu converso agora com o geriatra e professor, né, da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Wilson Jacó Filho, que participará de uma palestra online hoje em Uberlândia e você pode participar. Bom dia, doutor Wilson, como vai? Seja bem-vindo aqui ao Manhã Total. Bom dia a todos os que nos ouvem e vêm, e um bom dia especial a você num dia tão importante em que eu terei essa oportunidade de participar deste evento. Muito bem. A gente se pergunta muito sobre isso, né, professor Wilson, sobre como envelhecer bem. A gente sabe que há caminhos, né, e entre eles, é claro, atividade física, hábitos saudáveis, esses são pilares, mas a gente teria outras formas também de envelhecer bem? Sem dúvida. O envelhecimento saudável é o produto de toda uma trajetória desde a concepção. A vida intrauterina, a fase de infância, de adolescência, de adulto jovem, tudo isto determina vantagens e desvantagens em relação ao envelhecimento. Lógico que quando a gente se apercebe disto, não dá para interferir no passado, mas dá para interferir no presente e no futuro, compensando aquilo que foi menos bem tratado durante a nossa existência. Então, os dois fatores que você citou, que é a atividade física e a alimentação saudável, têm que ser adequados a cada fase da vida. Não é a mesma atividade física que eu sempre fiz e nem a mesma alimentação que eu sempre fiz. Mas, por outro lado, esses dois fatores não podem ser excluídos. Eu não posso deixar de fazer qualquer atividade ou fazer qualquer tipo de alimentação e contar com um envelhecimento saudável. Aquele famosa deixa como tá para ver como é que fica. Isso não funciona. Segundo aspecto muito importante, indo bem rápido ao assunto, é a busca por doenças. Nós, em geral, temos a tendência a deixar as doenças se manifestarem por si. Isto é muito ruim, porque quando a doença se manifesta, ela já está numa fase avançada do seu acometimento orgânico. E aí eu tenho mais dificuldade em tratá-la e ainda mais em evitar que ela tenha consequências. Eu falo de doenças simples, como é o diabetes, como a hipertensão, como são o colesterol e triglicéridos aumentados, a osteoporose, a depressão. Essas doenças, a demência, o Parkinson, essas doenças, se detectadas precocemente, eu tenho uma possibilidade enorme de evitar que elas tenham as suas consequências. Então, a busca ativa pela doença, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que é uma revelação incômoda da existência de algo, ela é exatamente o contrário. Eu devo buscar. Por fim, eu devo ter a clareza que envelhecer é um privilégio. Só não envelhece quem morre muito cedo. Então, já que eu estou tendo esta oportunidade, eu devo fazer dela o melhor uso possível. É como se eu ganhasse uma viagem de férias, é como se eu ganhasse um bônus salarial, é como se eu ganhasse qualquer coisa muito boa, e não é para todos, é para poucos. Fazer uso desta condição de envelhecimento é fundamental para envelhecer com saúde. Professor, o nosso tempo está quase terminando, mas eu preciso trazer também uma coisa que me incomoda um pouco. Essas terminações, vamos dizer assim, né? Por exemplo, idoso, velho, terceira idade. Isso a gente também está trabalhando no processo de envelhecimento saudável para trazer esses nomes de uma forma um pouco menos... Parece que pesa, sabe, professor? Isso. Sem dúvida nenhuma, o ponto é fundamental. Para que eu diminua o preconceito contra esta condição, que nós chamamos de idatismo ou de etarismo, eu tenho que desmistificar a palavra velho, idoso, e não mitificá-la com melhor idade, a idade do ouro, a idade que
que todos deveriam gostar. Não, é uma faixa de idade exatamente igual às demais, e ser chamado de idoso ou ser chamado de velho não deve ser considerado pejorativo. Eu, por exemplo, sou um idoso de 70 anos ou um velho de 70 anos, porém, em condições de poder dar uma participação no seu programa adequada para aquilo que ela se propõe. Eu acho que esta adequação é que é importante ser caracterizada e ser possível em qualquer fase da vida. Eu adorei conversar com o senhor, professor Jacob, e espero recebê-lo um dia aqui pessoalmente. E muito obrigada pelo que o senhor trouxe nessa manhã para a gente. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui ao Cerrado e a Uberlândia, tá? Será um prazer estar com você quando você me convidar, e eu tenho um privilégio enorme de estar participando tanto do programa quanto da jornada de hoje. Muito obrigada. Esse é o professor Jacob Filho, né, que faz palestra hoje a partir da 13h. Já anota para participar. Para acompanhar é muito simples. Basta ir até o auditório 5S do Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. É de graça, tá? E além da palestra do professor Jacob, que é da USP, haverá também uma conversa sobre cérebro ativo, haverá uma sessão de cinema especial e sorteio de brindes. Então, participe, viu só aqui, né, um pouquinho do que ele vai conversar hoje durante essa palestra a partir da 13h, tá bom?